Mancini, boa noite, parabéns pela estreia com vitória no Campeonato Paulista. É claro, gostaria que você fizesse uma análise da partida, o que você observou desse primeiro jogo, do comportamento do Bragantino, mas a gente ainda não teve oportunidade de falar, também falar dessa sua continuidade, da renovação, o quanto é importante começar um ano mesmo sem pré-temporada. Boa noite a todos, obrigado. É uma vitória muito importante, porque você largar bem é fundamental, né? Num campeonato um pouco mais curto do que o habitual, então seria importante não só que a gente estreasse bem, jogando bem, mas a vitória acaba, de certa forma, nos dando um alívio, né? Sobre a continuidade no clube, também é muito importante, porque você inicia o ano já com uma equipe que eu tive a oportunidade de conhecer naqueles últimos 8 jogos do ano passado, e é óbvio que com a chegada de mais alguns atletas a gente vai ter um time ainda mais competitivo, mais forte para encarar não só o Paulista, mas os outros campeonatos, sempre de frente, com futebol envolvente, futebol rápido para frente, que é o nosso objetivo. Mancini, boa noite. Antônio Vinícius, da Rádio Auriverde de Bauru. Gostaria da sua avaliação sobre 2 jogadores que entraram durante o segundo tempo, né? Primeiro o Sousa, fazendo a sua estreia pelo Bragantino, e também o Vinicinho, que acabou sendo decisivo para o lance do gol. E também sobre a formação do elenco para essa temporada, se o Bragantino ainda tem alguma pretensão de fazer contratações, manteve uma base do ano passado. Queria te ouvir sobre isso, por favor. Nós temos sim, sempre que tiver a possibilidade de nos reforçarmos, essa é a ideia, né? Nós sabemos que a janela vai até o final de fevereiro, então tem muita coisa ainda para ser visto, né? Esse início de campeonato, agora a gente tem uma equipe que já está montada, mas é importante que sempre dê uma oxigenada em todos os sentidos, né? Nos atletas, naqueles que porventura podem até sair do clube para outros clubes, e assim com a chegada também de outros jogadores. O Vinicinho e o Sousa, né? O Sousa fez a estreia hoje, é um atleta que chegou, que já está bem à vontade no elenco. O Vinicinho é um atleta que já vem desde outros tempos nos ajudando bastante, ajudou naquelas últimas partidas do Brasileiro 2025, hoje foi fundamental na entrada dele, e o Sousa deu um ritmo diferente para o jogo, né? A entrada dele e do Ramires fizeram com que o meio-campo tivesse um pouco mais de mobilidade. Achei que nós iniciamos bem a partida, houve uma queda no final do primeiro tempo, aí a gente voltou bem, aí o jogo ficou equilibrado, e nas substituições a gente teve uma ligeira vantagem ao Noroeste, e numa dessas vantagens acabou saindo o gol da vitória. Mancini, forte abraço. Luiz Lanzoni, da Rádio Auriverde de Bauru. Eu sei que o coletivo costuma ser para falar apenas sobre o jogo, mas é a única oportunidade que nós de Bauru temos de conversar com você. Você tem uma passagem marcante pelo Esporte Clube Noroeste, deixou saudade para o torcedor, e depois foi para Jundiaí, onde você também foi muito feliz, depois com a conquista se transformando como técnico e a Copa do Brasil vindo com o Paulista. Mas queria que você falasse um pouquinho como é que está, depois de tanto tempo, de volta à Cidade Sem Limites, e como que você vê essa transformação que o Noroeste está tendo nos últimos anos. Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação muito grande voltar a Bauru, onde eu fui muito feliz por pouco tempo, mas fui muito feliz. Foi uma passagem muito importante na minha vida, porque acabou me levando para o clube que, de certa forma, me projetou, não só como jogador, mas como treinador, numa nova função também. Rapidamente a gente chegou a um título, que foi o da Copa do Brasil lá em 2005, e isso, de certa forma, faz parte de uma passagem na minha vida muito vitoriosa. Então eu tenho lembranças maravilhosas, não só dessa época do Paulista, como do Noroeste também, né? Eu já há pouco mais de 20 anos eu não vim aqui a Bauru jogar contra, e volto a dizer, é uma satisfação. Encontrei algumas pessoas que faziam parte do staff do Noroeste naquela época, e isso é sempre motivo de orgulho, né? Você passar pelos lugares e ter boas lembranças, amizades. Eu espero, sinceramente, que essa nova fase do Noroeste só melhore. Eu tive a oportunidade de conhecer o presidente do Noroeste lá na festa da federação. Me pareceu um cara extremamente sério, e o futebol, ele precisa dessas pessoas, né? Eu vi aqui algumas mudanças já na área,
Bati papo com várias pessoas que são ligadas ao Noroeste para saber do que eles estão pensando sobre futebol. Enfim, eu fico feliz de ver o Noroeste nessa situação, de volta à Série A1, e fico feliz também de ter reencontrado pessoas importantes que fizeram parte da minha história lá atrás. Mancini, um abraço. Eu sou o Jota Martins, eu posso dizer que tive o privilégio de conhecê-lo melhor, né? Pela sua passagem, eu era setorista, tivemos uma convivência muito estreita, porque hoje, tempos diferentes, a dificuldade para a imprensa está muito evidenciada, né? Esse contato não existe mais. Mas eu estou feliz pelo sucesso que você tem tido, mas a minha pergunta vai de encontro ao seu momento. Qual é a maior cobrança que é feita em cima de treinador? Porque a distância nos parece que em Bragança não há uma cobrança tão grande como há nas grandes equipes, mas em contrapartida, uma multinacional que investe pesado também cobra resultados, né? Então, o que é prioridade para você e qual é o momento do estágio do seu trabalho? E uma alegria por te ver em tanto ascensão profissional. Você é uma das pessoas que eu acabei de citar, né? Que eu tive a honra de reencontrar depois de tantos anos. Isso foi 2000, né? Nós estamos em 2026, há 26 anos atrás, e você está aí firme e forte. Enfim, lá também existe pressão, né? Eu acho que o futebol ele é feito exatamente disso. A partir do momento que você tem redes sociais que ou jogam para cima ou jogam para baixo, dependendo do resultado, em qualquer lugar do país a gente vai ter pressão. Nós temos uma estrutura muito boa lá no Red Bull Bragantino, pessoas extremamente qualificadas, ótimos profissionais, mas a gente tem que vencer as partidas. Essa é a verdade do futebol. Então a gente entende isso e tenta usar a estrutura, as pessoas que lá estão, que são muito, muito capazes para exatamente fazer o que nós fizemos hoje. Um bom jogo, um jogo onde a equipe, embora com 10 dias de treinamento só, fez um belo jogo, no meu ver, diante das circunstâncias, é óbvio. E a gente tem que aprender que no futebol as coisas acontecem dessa forma, né? A gente tem que ser vencedor todos os dias para que nos respeitem. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que isso acontece também em todas as outras equipes e a gente, muitas vezes, não está aqui para ser validado pelos outros. A gente tem que fazer o nosso trabalho bem feito, ser profissional, que com certeza as coisas virão. Mancini, aproveitar para fazer duas, já que é a reta final, sobre os jogadores que não foram inscritos e que estão treinando, né, desde da reapresentação, Lucão, Nátila Quintana, o próprio Vanderlan também, além do Nathan Camargo e do Luan Cândido. Gostaria que você falasse da situação desses jogadores, se eles vão ser aproveitados ou não, e já projetar o duelo contra o Corinthians. Foi explicado tanto por você quanto pelo Itaberaba que haveria um rodízio muito grande, né, duas equipes. Vai acontecer, o time contra o Corinthians vai ser diferente, ou pelo tempo que tem até a próxima partida, a ideia é manter? Essa ideia, ela é a ideia do momento, né? Nós sabemos que esses atletas que estiveram em campo hoje, dificilmente eles vão ter, fisicamente falando, condições de jogarem na quinta-feira, depois no outro domingo, depois na outra quarta. É difícil, né? Porque é um início de temporada, todas as outras equipes também, eu acredito que estejam pensando sobre isso, e quando você perde jogadores lesionados, que é o que pode acontecer, a situação sempre fica muito mais difícil, né? Então a ideia é exatamente essa. Não sei em que momento a gente fará isso, né? Porque nós também temos que avaliar os números do jogo, e isso vai ser feito amanhã, depois de amanhã, com calma, ver fisiologicamente o desgaste que alguns tiveram. Eu procurei fazer as substituições hoje em cima daqueles que estavam mais desgastados na partida. Talvez esses atletas na terça-feira já estejam recuperados. A gente vai ter que analisar caso a caso para que a gente possa montar um time forte na quinta-feira, porque é um clássico, é um jogo dificílimo. Mesmo sendo dentro de Bragança, a gente vai pensar dessa forma. E sobre os atletas, a gente tem 25, 26, 27 jogadores. Eu tive que escolher 23, né, para figurarem agora. Alguns atletas estão, diferentemente daqueles que vieram na viagem, em desigualdade física ou técnica. Então, por isso eu escolhi esses 23. Mas eles estão inseridos no processo, ninguém está fora de maneira alguma.
até porque com a sequência de jogos a gente vai com certeza perder alguns atletas e é importante que a gente tenha um número maior para suprir essas deficiências. Mancini, boa noite. Fernando BH do Canhota 10. Aproveitando na condição de imprensa local também, queria que você fizesse uma análise do seu adversário do Noroeste, como você se preparou para essa partida e que você enfrentou em campo aí. Eu achei o time do Noroeste muito bem montado, bem dirigido. O Guilherme é um cara inteligente, que sabe armar bem as suas equipes. Eu entendi que alguns atletas chegaram um pouco em cima do tempo para ele também, e por isso ele teve que fazer as substituições na segunda etapa, mas é um time que vai incomodar bastante gente no Paulistão, não tenho dúvida disso. Tem força física, tem uma boa bola parada, é um time que compete bastante. Eu saio daqui satisfeito em função da vitória, logicamente, sabendo que foi diante de uma equipe que certamente vai dificultar muito as equipes que jogarem aqui.